Olá pessoal, meu nome é Matheus Giglio, eu faço parte da equipe pedagógica aqui do Master Juris e antes dessa aula eu preciso falar algo importante para vocês. Esse vídeo é uma aula degustação do curso Master Juris. É uma aula que a gente disponibilizou para você conhecer um pouco mais do nosso curso preparatório para concurso jurídico. Nosso site possui diversos conteúdos gratuitos, como cursos completos, treinamentos de jurisprudência, aulas grátis e muito mais. Basta você se cadastrar no nosso site, fazer login e começar a estudar. Para ficar ainda mais fácil, você pode ler a descrição aqui do vídeo e conhecer tudo que o Master oferece. Também fica ligado aqui no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Bons estudos! Muito bem, meus amigos, vamos finalizar a parte introdutória do nosso curso de Direito Ambiental, falando do CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. O CISNAMA foi criado pela 6938, lá de 81, como já chamamos a sua atenção, nossa principal lei, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E, no artigo 6º da 6938, ele fala assim: os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, CISNAMA. Assim estruturado, e aí ele me cita os órgãos da época, que existiam, ainda existem alguns, e que formavam, ou formariam, porque não deu certo, o CISNAMA. Ele me traz um rol de 6 incisos, eu vou começar de trás para frente. Inciso 6º, órgãos locais, órgãos e entidades municipais, responsável pelo controle e fiscalização dessas atividades, em suas respectivas jurisdições. Então, todo e qualquer município que tenha um órgão, uma fundação, uma autarquia ligada ao meio ambiente tem que entrar no CISNAMA. Inciso 5º, do artigo 6º da 6938, órgãos seccionais, órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental. Então, todo e qualquer órgão ou entidade autárquica, fundacional de um Estado ligado ao meio ambiente tem que entrar no CISNAMA. E é claro que aqui ele não pontuou, não deu nome, porque cada Estado vai dar o nome que quiser para o seu órgão ambiental, para a sua autarquia ambiental. Cada município vai dar o nome que quiser para a sua secretaria de meio ambiente da cidade, né? E assim vai. Então ele não pontuou, mas citou que entra no CISNAMA, ele é nacional, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Todo e qualquer órgão e entidade da administração indireta, municipais e estaduais. Sem dizer nome, porque não tinha condição. Agora, o alerta está que nos incisos 1º ao 4º, ele fala da estrutura federal. E aí você tem que tomar cuidado, porque fala citando órgãos da época. Por exemplo, que é o caso mais nítido de problema que você pode enfrentar. O item 3 do artigo 6 da 6938 fala assim: órgão central, Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Uau! E aí? Ainda tem essa secretaria em âmbito federal? Ou essa secretaria já virou ministério há muito tempo? Ministério do Meio Ambiente, cara. Não é mais secretaria especial ligada à Presidência da República. Hoje é o Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, então se você vem aqui no artigo 6º desavisadamente e reproduz os órgãos federais, o examinador vai chegar à seguinte conclusão: pô, o cara é inteligente, sabe procurar na legislação, achou, mas é um alienado, cara, porque esse cara não deve ler jornal há mais de 10 anos. Não existe mais Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República. Hoje é Ministério do Meio Ambiente, pô, MMA, Ministério do Meio Ambiente. Olha aqui, inciso 1º do artigo 6º, órgão superior, Conselho de Governo, com a função de assessorar a Presidência da República na formulação da política nacional e nas diretrizes gerais para o meio ambiente e recursos
ambientais. Conselho de Governo. Olha, esse órgão ainda existe, mas ele há muito não tem atuação nenhuma na área ambiental. Isso era paranoia do regime militar e tal, tem um conselho de governo lá para saber tudo que está acontecendo, bota lá um general lá para sentar e comandar isso tudo. Não existe. Eu não tenho mais integrando o Cisnama o conselho. Ah, mas tá aí porque a lei é de 81, porra. Tá aí porque a lei é de 81. Então o alerta é, tome cuidado, na hora em que você for pontuar o Cisnama na União. Porque se você usar o rol de 1981, você tem uma chance de passar vergonha muito grande. E além de passar vergonha, errar. Então, vou aconselhar o seguinte, pega esse artigo 6º da nossa lei 6938 de 81, Política Nacional do Meio Ambiente, e use sim como fundamento para o Cisnama. Agora, na hora que você for pontuar os órgãos federais, órgãos ou entidades, né? Tira o O porque não é sinônimo, desculpa. Órgãos e entidades federais, procure uma lei mais recente que vai te dar esse rol existente, um rol que realmente exista. E eu volto a insistir, o Cisnama não deu certo, gente. A ideia é muito boa. Pô, reunir todos os órgãos que existem no Estado brasileiro para que eles troquem experiência, evitem omissões generalizadas, esforços duplicados. Pô, a ideia é sensacional, mas você sabe que a nossa federação não tem nenhuma tarimba de atuar como federação, né? Atuar em conjunto, vide guerra fiscal e assim por diante. Então não funcionou. Mas como a ideia é boa, cada legislação da parte especial que a gente vai analisar, que procura proteger um recurso natural específico, pegou a ideia do Cisnama geral e tentou fazê-lo na sua área própria. Então, por exemplo, já estou citando aqui em vários momentos como exemplo, olha aqui, o Sistema Nacional, olha lá, Cisnama, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tal do SNUC. Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Não precisaria se o Cisnama tivesse dado certo, porque eu já teria o Sistema Nacional pegando tudo. Como não deu certo, a cada área de atuação, aliás, perceba isso, a legislação infraconstitucional especial do direito ambiental normalmente é Sistema Nacional de Unidade de Conservação, Sistema Nacional de Recursos Hídricos, Sistema Nacional de Resíduos Sólidos, Sistema Nacional de Mudança Climática, ou então a palavra mais ampla, Política Nacional de Mudança Climática, e assim vai, ok? Então são cisnamas, digamos assim, localizados. Se no geral não deu certo, vamos pelo menos tentar reunir todos os órgãos que se preocupam com unidade de conservação? É isso. Vamos pegar todos os órgãos que se preocupam com resíduos sólidos, e aí você tem uma maior chance disso funcionar, ok? E nesta lei, por coincidência, também artigo 6º da lei do SNUC, que é a lei 9985 de 2000, você vai encontrar os órgãos federais que existem, organizados no Cisnama. Então você oferece, por examinador, doutor, onde é que está o Cisnama? No artigo 6º da 693881. E quais são os órgãos federais que o integram? Aí você traz o artigo 6º da 9985 para não pisar na bola, para trazer órgãos atualizados, ok? E vamos lá? Olha a estrutura federal que existe hoje no universo do Cisnama, elencada na lei que regula as unidades de conservação, no artigo 6º. O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos com as respectivas atribuições. E aí me traz 3 órgãos que integram o Cisnama na União. Na União. Joga lá o nosso slide, por favor. São esses aí organizados aí na parte em verde. Olha lá. União, órgão central, Ministério do Meio Ambiente. União, órgão consultivo e deliberativo, CONAMA. União, órgão executor, IBAMA, e o ICMBio, criado por essa 9985 de 2000, por isso até que eu prefiro usá-la na hora de dar esse rol na União.
Porque o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, ICMBio, foi criado por essa 9985 de 2000. E olha aí a estrutura federal, organizada com os nomes que a própria lei do 6938 do CISNAMA usa, órgão central, órgão consultivo e deliberativo e órgão executor. Só que eu dando para você atualizado, para não passar vergonha. Então vamos aqui, olha lá, artigo 6º. O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos com as respectivas atribuições. 1. Órgão consultivo e deliberativo, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, com atribuições de acompanhar a implementação do sistema. Detalhe, o CONAMA, artigo 10 da 6938, fala das suas atribuições. Muito bem. 2. Órgão central, Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o sistema. Tá lá, não falo mais. Secretaria de Meio Ambiente da Presidência, já está atualizado, cara. Eu falo Ministério do Meio Ambiente. É o órgão central. E órgãos executores. O Instituto Chico Mendes e o IBAMA. Agora, muita atenção. Apesar dele falar órgão executor, não são órgãos, tá? São autarquias. Então, fala-se órgão executor, por quê? Órgão consultivo e deliberativo. Órgão central. Então, eu falo órgão executor. Mas o órgão executor, na verdade, é uma entidade autárquica. O IBAMA é uma autarquia, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade é outra autarquia. Tá? Então, o órgão executor costuma ser, na verdade, uma entidade da administração indireta, natureza autárquica. E toda hora que você for falar em Instituto Chico Mendes, inclusive na internet, para buscar informação lá, não bota só Instituto Chico Mendes, porque tem uma ONG criada antes, o ICM, Instituto Chico Mendes. Para você cair na autarquia federal é ICMBio. Aí vai parar lá na autarquia federal. Que o governo Bolsonaro quer acabar, unificando novamente com as atribuições do IBAMA. Na verdade, o ICMBio se destacou do IBAMA, e até hoje tem servidores do IBAMA cedido, porque até hoje eu não vi o ICMBio fazer concurso e ter quadro próprio, para fazer uma atividade que antes o IBAMA fazia. Que eles acharam melhor destacar e se preocupar apenas o quê? Com as unidades de conservação. A única coisa que o Instituto Chico Mendes faz é gerir as unidades de conservação. Por isso foi criado por essa lei. Achou-se por bem ter uma autarquia só para fazer essa gerência das unidades de conservação, ok? Então tá aí a estrutura federal. Órgão central, Ministério do Meio Ambiente. Joga lá o slide. Órgão central, Ministério do Meio Ambiente. Órgão consultivo e deliberativo, CONAMA. Órgão executor, que na verdade é uma autarquia, tem dois. O IBAMA e o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Ok? Agora olha que interessante, vamos fazer um paralelo aí com o nosso estado do Rio de Janeiro. E se você não for aqui do estado do Rio de Janeiro, faça essa adaptação para o seu estado. Olha aí, órgão central, similar ao Ministério do Meio Ambiente, nos estados são as secretarias estaduais, né? E aqui no Rio de Janeiro eu tenho a SEA, Secretaria Estadual do Ambiente. Alguns estados falam SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Aí vai depender, insisto, de cada estado. Do Rio de Janeiro tirou o M, ficou só SEA, Secretaria Estadual do Ambiente. Órgão consultivo e deliberativo aqui no meu estado do Rio de Janeiro, além do CONEMA, que é uma expressão muito usual nos outros estados, Conselho Estadual do Meio Ambiente, eu destaco sempre, é bem tradicional e existe, paralelo ao CONEMA, uma tal de SECA, aqui no meu estado do Rio de Janeiro, que desde a década de 70 funciona, que é a Comissão Estadual de Controle Ambiental. A SECA hoje tem um papel muito importante nos licenciamentos. SECA, Comissão Estadual de Controle Ambiental. Ao lado do CONEMA, que é uma expressão mais usual, Conselho Estadual do Meio Ambiente. E fecha lá embaixo com o órgão executor, que também é uma autarquia, o INEA, Instituto Estadual do Ambiente. Ok? Então, INEA, Instituto Estadual do Ambiente, é o órgão executor aqui
do meu estado do Rio de Janeiro. Faça essa adaptação aí no seu estado. Você tem que conhecer. Veja, você vai fazer uma prova para o MP do estado do Rio de Janeiro. Você tá IBAMA para quê, cara? Pelo amor de Deus. Preocupado com a conduta do IBAMA é o MP federal, cara. Eu estou fazendo o próprio MP estadual. Aí o candidato mostra critério. Aqui no meu Rio de Janeiro eu vou falar INEA. As licenças conferidas pelo INEA, o Ministério Público Estadual está preocupado. Perfeito. É foco, meu amigo. Essa é a palavra, é foco. Você vai mostrar para o examinador que você é um cara criterioso. Faz uma prova do MP do Estado do Rio de Janeiro, eu fico citando órgãos federais? Que isso, cara? Eu sou um órgão estadual, o meu controle é aqui, na conduta da política ambiental do Estado. Quem vai controlar a política ambiental conduzida pela União é o MP federal, pô. Essa é a ideia, por isso é importante. E atenção, aqui no meu estado do Rio de Janeiro, destaco que o INEA é criado em 2007, início do governo Sérgio Cabral, e ele unifica fundações autárquicas que nós tínhamos aqui no Rio, bem tradicionais. E que é por isso que você nunca mais ouviu falar nelas. Ou talvez por isso que você nunca tenha ouvido falar nela, dependendo aí, né, da sua faixa etária. Mas é sempre bom lembrar, tá? Originalmente o Rio de Janeiro tinha 4 órgãos executores. Ele tinha a FEEMA, SERLA, IEF e DRM. O DRM ainda existe, porque numa reformulação antes da criação do INEA, ele passou para outra secretaria, acho que de Indústria, Comércio, que é o Departamento de Recursos Minerais. Ficou no Ministério, na Secretaria, de Meio Ambiente do Estado, FEEMA, Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente, SERLA, Superintendência Estadual de Rios e Lagoas, e IEF, Instituto Estadual de Florestas. Quando vem o governo Sérgio Cabral e reorganiza a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, tira o M de Meio Ambiente, fica SEA, e unifica essas 3 fundações autárquicas no INEA, Instituto Estadual do Ambiente. Ok? Então houve uma uniformização, um instituto só. Melhor, né? Unifica a roubalheira, ou quer dizer, desculpa, escapuliu, foi mal, não fala isso, por favor. Você unifica a gestão, né? Tem um comando único. Eu acho melhor, sinceramente, o INEA atribuindo todas essas preocupações. À época, quem dava o licenciamento era a FEEMA, tá? FEEMA era a fundação mais importante, autárquica, porque o licenciamento era dado. Quem dá o licenciamento no estado do Rio de Janeiro é o INEA, já que ele absorveu as atribuições da FEEMA, da SERLA e do IEF. Ok? Então tá aí a estrutura estadual. E olha, você pode fazer isso também no seu município. A estrutura municipal. Raramente o município tem órgão executor. Por exemplo, meu município do Rio de Janeiro não tem uma entidade autárquica para dar o licenciamento ambiental, para executar a atividade. O município do Rio de Janeiro tem órgão central e órgão consultivo e deliberativo. Então, faça isso aí no seu município. No meu município do Rio de Janeiro, órgão central. Hoje, governo Crivella, é a Secretaria de Conservação, Seconserma. É isso aí, ele juntou a Secretaria de Meio Ambiente com a de Conservação. Então nasceu o nome Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, Seconserma. Antes do Crivella, eu tinha a SMAC, Secretaria de Meio Ambiente da Cidade, SMAC, Secretaria de Meio Ambiente da Cidade, ok? Com o Crivella, ela foi unificada aqui na Seconserma. Isso tudo, meu irmão, muda governo, muda nomezinho, e você tem que estar ligado, né? E no município do Rio, o órgão consultivo e deliberativo é o CONSEMAC, Conselho de Meio Ambiente da Cidade, CONSEMAC. E não tem o órgão executor.
Logo, quem vai licenciar no município do Rio de Janeiro é a própria secretaria. Vai ter lá um órgão dentro da Secretaria de Conservação e Meio Ambiente responsável pelo licenciamento. Não vai ter uma autarquia como tem o Estado, como tem a União. Se o seu município tem uma autarquia para dar o licenciamento, não tem mal nenhum, cara. Você acrescenta aqui, órgão executor, autarquia do meu município. Ok? Então tá aí um paralelo aí dos principais órgãos Brasil afora, União, Estado e Município do Rio, pedindo mais uma vez, se você for de outro estado, se você for de outro município, que faça essa adaptação. E com isso, fechamos a parte introdutória do nosso direito ambiental.